Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está aqui conosco em mais um O Mundo do Trabalho Mudou e Agora comigo, Karine Show, especialista em compliance comportamental, felicidade corporativa, gerenciamento de estresse e prevenção à violência organizacional. E hoje eu recebo com muito carinho a Valesca Petek, que vai falar para a gente sobre fidelidade à empresa. Você que está naquele emprego há muito tempo, não está feliz, como é que você se posiciona para reconfigurar sua rota, para de repente ver sua carreira com outros olhos? É sobre isso que essa super especialista, que é uma influencer, produtora de conteúdo, mentora de carreira, especialista em comunicação, vai falar pra gente. Ela já tá aqui. Olá, olá, olá para todo mundo que tá entrando, e vai ser um papo muito animado, fechando esse janeiro branco, fechando esse começo de ano, fechando esse 2025, que tem muita coisa boa vindo por aí. Mas eu só posso fazer se você estiver comigo. Então, vamos de live. Deixa eu chamar aqui a nossa amiga. Pronto, ela tá aqui, já entrou. Valesca, tô te chamando aí. Vamos aguardar e boa noite para quem está entrando. Oi, E aí, boa noite. dona? Tudo bem? Abaixa só um pouquinho a sua câmera, que ela tá um pouquinho para cima. Assim, Pronto, agora eu tô te vendo melhor. Boa noite, seja bem-vindo. O Mundo do Trabalho Mudou e Agora com Valesca Petek. E eu não apresentei como deveria, porque ela vai se apresentar, mas eu só quero dizer que esse encontro aqui é aquele encontro casual que a gente tem assim na vida. A gente vai contar um pouco sobre isso, né, Valesca? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. muito obrigada, Cá. Realmente, a gente se encontrou num evento presencial e aí a gente começou a trocar ideias e percebemos que tinha muita proximidade meu trabalho com o da Cá. Então, eu sou a Valesca Petec, eu sou mentora de carreira e eu originalmente eu venho das relações públicas, então eu também sou da comunicação e aí eu mesclo um pouco dessas duas áreas. Então, hoje, uma forma muito resumida de falar do meu trabalho é que eu já estive muito voltada ao lado das empresas, atuando com recrutamento e seleção, e hoje eu estou dando suporte aí aos candidatos, às pessoas que querem pensar numa carreira que faça mais sentido. Eu adoro falar de felicidade no trabalho, a gente vai falar muito sobre isso hoje, não como algo perfeito, porque o trabalho perfeito não existe, esse é o tema da nossa live, mas pensando que é sim possível a gente encontrar um trabalho que faça sentido para a gente, que traga felicidade, mesmo que não seja perfeito. E aí você falou de perfeição, é interessante, eu estou dando um oi aqui para o pessoal que está entrando, é interessante, quero agradecer também a audiência da Valesca. Eu falo Petek, mas é Petec, né? Me corrija, por favor, Tá hein? tudo bem, é um nome que não é muito comum, então as duas pronúncias eu vou responder. Ah, então tá ótimo. Para você que está nos vendo e nos ouvindo, estão vendo bem, ouvindo bem, o som tá bom, tá bacana. O pessoal tá falando que vai ser um ano incrível, sim, já está incrível, porque esse ano o mundo do trabalho mudou faz 5 anos. 5 anos no ar, com conteúdo de qualidade, trazendo gente incrível. Estou aqui com a Soraya, que já esteve conosco, o Galeno, que já esteve conosco, algumas pessoas que fazem parte aí desse ecossistema. E vem novidade por aí. Esse ano, quando a gente completar 5 anos em maio, eu tenho uma surpresa que eu estou fazendo para vocês incrível. Vocês não podem imaginar, mas eu não vou contar nada, não vou dar spoiler, porque aí vocês continuam vendo o nosso conteúdo. A Valesca, ela é especialista em comunicação e a formação dela é em relações públicas. E aí, quando a gente começou a falar sobre a live, ela falou assim, sugere aí o tema, Valesca. Ela falou assim, vamos falar sobre fidelidade à empresa. E a gente tem aí dados que saíram recentemente, inclusive foi objeto do meu quadro essa semana de Infinito Particular, aonde no ano de 2025, 3 em cada 5 brasileiros vão em busca de um novo emprego. E essa pesquisa é uma pesquisa do LinkedIn que saiu agora, no finalzinho do ano, e entrevistou vários profissionais e as respostas foram desde a falta de match, a falta de conexão com o propósito da empresa, a possibilidade de uma carreira que seja mais sustentável, uma qualidade de vida melhor dentro do seu ambiente corporativo. Valesca, quero te ouvir. Você como consultora, você como mentora de carreira, você como uma pessoa que tem uma voz muito forte no LinkedIn,
Valesca é LinkedIn Creator, então ela tem, assim, toda uma pegada de influencer voltada para o campo profissional. Como é que você tem visto essa questão do ser fiel à empresa? Porque antes a gente falava, tem que vestir a camisa, depois tem que suar a camisa. Agora o pessoal não está nem querendo vestir a camisa e nem suar a camisa. Se não deu certo, pula fora e vai em busca de novas oportunidades. Eu vejo isso, Cá, acho que esses dados que você traz são muito relevantes, inclusive adoro que nas suas lives você sempre traz essas referências, e para mostrar que realmente, na minha percepção individual, é algo que a gente tem isso registrado, né, através de dados, e realmente eu vejo pelos meus atendimentos, muitas pessoas me procuram com essa queixa de que não me sinto representada no trabalho que eu tenho. Então, ou é algo com a empresa, ou é a profissão. Muitos até trazem essa angústia de será que eu deveria escolher outra profissão? Será que o problema sou eu? E esse ponto, né, de fidelidade à empresa, eu entendo que hoje o ciclo de aprendizagem ele está sendo um pouco mais rápido em alguns aspectos. Então, muitas vezes, o que antes eu demorava 10 anos para aprender, para extrair o máximo daquela experiência, naquela vivência, naquela organização, hoje, em um período de tempo menor, eu tenho a sensação de que, ok, já explorei muitas possibilidades aqui dentro desse departamento, já até mudei de departamento, já estou... Parece que ali se esgotaram algumas possibilidades. Eu vejo muita questão da insatisfação também, independentemente se isso vai ser resolvido ficando na empresa ou saindo da empresa, que é uma busca muito constante por se sentir, poder ser você mesmo dentro do trabalho. Então, um trabalho que te permita ser você mesmo na sua melhor versão é aquele trabalho em que você se sente mais feliz. Eu gosto muito de trazer um exemplo de, assim, eu falo muito abertamente sobre isso, sobre as minhas experiências anteriores, assim, né, no trabalho. Eu tive um cargo em que eu trabalhei numa empresa que eu gosto muito, mas era um cargo que não tinha muito a ver comigo. Era um cargo que eu passava muito tempo sozinha numa atividade individual. Só que dentro do meu perfil, pensando até em DISC ou outras metodologias, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, eu sentia muita falta de estar em contato com essas pessoas. E isso ia me murchando. E aí chegou um ponto que eu falei, eu não estou conseguindo me reconhecer. Eu já tinha passado por mais de um departamento dentro da mesma empresa, e foi então que, com muita dor no coração, porque admiro a empresa, mas eu optei por sair. E eu vejo muitas pessoas que vivem essa angústia, né? Mas também atendo pessoas com mais de 30 anos de empresa e que escolhem ficar, mas que conseguem renovar essa experiência, arrumar algo que seja mais alinhado com os planos de carreira de cada um mesmo. E uma coisa que eu percebo assim muito, também como mentora de carreira, a gente tem essa experiência já há alguns anos, e como consultora, e como palestrante, que você também é. A gente, quando está num ambiente organizacional, a gente percebe claramente o quanto muitas pessoas elas escolhem aquele determinado ambiente pelo salário, se decepcionam muitas vezes com a função, mas também não procuram outra oportunidade, se acomodam. Então, a gente tem as situações que a pessoa realmente não consegue buscar, porque tem a limitação do currículo. A gente tem a pessoa que se acomoda, que fala, não, vou ficar por aqui mesmo, é melhor o certo do que o duvidoso. Mas a gente sabe que hoje, principalmente com a inteligência artificial, a gente vai ter uma mudança muito significativa com relação ao mercado de trabalho e ao futuro do trabalho que já é presente. Essa semana mesmo nós tivemos aí a entrada de mais uma inteligência artificial que está batendo forte, então movimentou o mercado, as ações caíram. E aí como é que fica a preparação desses candidatos? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo um pouco baixo, Valesca. Eu não sei se de repente é o teu fone. Vou verificar. Vou fazer o seguinte. Se você quiser tirar o fone, eu acho que dá para ouvir numa boa. Eu estou te ouvindo um pouquinho baixo. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, perfeito. Melhorou. Tá ótimo, obrigada. Imagina. Como é que você tem visto isso? Como é que você tem visto essa movimentação de mercado e mais? Você como especialista, como é que você está vendo 2025 no mercado de trabalho e essa fidelização ou infidelização, né, na empresa? É interessante falar de infidelização, porque a gente associa muita ideia de infidelidade, e é uma palavra muito usada no termo amoroso, né? Então, a gente, né, pelo menos, acho que para a maioria das pessoas, a gente interpreta como algo que não é positivo, é algo que vai contra o que foi combinado, mas acho que aí é onde entra esse ponto, é contra o que foi combinado. Qual é o combinado?
O combinado existe um contrato de trabalho em que você se compromete a ter determinadas entregas dentro daquele escopo do seu cargo, e a empresa tem um combinado de te fornecer um ambiente de trabalho que não infrinja nenhuma lei, que seja respeitoso e tudo mais, um salário. Então, existem combinados ali. E esse contrato, ele pode ser rompido por qualquer uma das partes, a qualquer momento, né, dentro do que foi estabelecido ali como critérios para isso ou consequências para essa decisão. Então, se uma empresa demite uma pessoa, ela tem as suas consequências, e se um funcionário pede também para sair, existem outras. Então, eu acho que dentro dos combinados, não tem nada de errado. Então, poderia ser rompido pela empresa também. Então, eu não vejo infidelidade à empresa como uma coisa negativa, já que isso é previsto desde o início. Pensando no mercado 2025, né, e adiante, eu vejo claro, inteligência artificial está aparecendo muito, né, então, claro, a gente vê uma atualização, nós precisamos tem uma expressão em inglês que se chama reskilling, que é eu rever todas as minhas habilidades. Então, eu preciso desaprender, reaprender, aprender coisas que eu nunca tinha visto. Então, essa necessidade de atualização é algo que já vinha há muitos anos, nós sempre precisamos. Exemplo clássico, né? Quem fazia datilografia, depois foi digitar e por aí, né? Isso foi, as habilidades foram mudando com o tempo, só que agora isso está acontecendo novamente, com novas tecnologias e muito mais rápido. Então, a gente precisa de profissionais que estejam atentos a essas mudanças e que tenham velocidade. Então, até brinco, né, que quando a gente vai falar de perfil, as pessoas que têm um perfil mais da estabilidade, segurança, elas vão ter um desafio maior, porque elas preferem fazer as coisas com um pouco mais de tempo e, às vezes, a gente não tem esse tempo. Mas aí é onde o planejamento nos ajuda muito. E um ponto que eu queria trazer, sempre que se fala de inteligência artificial, é que a gente olha muito, nós costumamos olhar muito para as habilidades, o conhecimento técnico voltado a isso, mas é aí onde eu acredito que pode existir um diferencial interessante, porque já que tantos processos serão automatizados, o lado humano ele pode fazer a diferença. Ou seja, tem espaço para todo mundo. Quem é de dados pode se aprofundar nisso. Quem quer fortalecer habilidades de relacionamento, por exemplo, isso também pode ser aprofundado. Então, eu acredito que a união desses itens, ou seja, não é porque temos inteligência artificial que precisamos deixar de olhar para as habilidades que são mais humanas. Mas queria ouvir de você também, Cá, o que você acha dessa percepção, como que você percebe, né, a partir da sua vivência por aí? Ontem eu faço um quadro semanal chamado Infinito Particular na Rádio ES hoje, no Espírito Santo, em Vitória, que aliás eu sou muito bem recebida lá junto com meu parceiro Vomar Marvila, e a gente tem tratado muito sobre esses temas, principalmente sobre essas mudanças no mercado de trabalho. A gente está há 4 meses já no ar direto, toda semana, e ontem nós falávamos justamente sobre como as pessoas estão se desvinculando, principalmente de coisas, assim, no sentido de investir dinheiro em algo que ela se sente mais prazer, né? E o mercado de trabalho não vai fugir dessa história, por quê? A gente tem visto uma tendência que se estabilizou, inclusive, eu posso dizer, pós-pandemia, com relação a escolhas para o que é melhor para mim. 2025, e os especialistas têm apontado isso com muita frequência, vai ser um ano de uma ruptura muito grande em relação ao que nós tivemos nos 2 anos seguintes à pandemia. Então, a gente está falando aí que a pandemia 2021 com muita severidade, 22, 23, 24, a gente teve 22 transição, 23 e 24, digamos assim, um novo mercado de trabalho. Para 25, o que a gente tem observado? Primeira coisa, houve uma mudança drástica em relação aos decretos de home office nos Estados Unidos, por exemplo, na semana passada, quando o novo presidente assume, e isso impactou o mercado de que forma? A administração pública americana não vai mais trabalhar em home office, então isso já foi um impacto muito significativo no pós-pandemia, e, consequentemente, impactou também o mercado e a iniciativa privada. Com isso, a iniciativa privada nos Estados Unidos, que tem empresas no mundo inteiro, também começaram a abrir discussões. Isso já chegou no Brasil e já está tendo essa discussão de forma muito veemente. O que a gente precisa destacar é, hoje, o profissional, a profissional consegue enxergar o seu currículo de uma forma muito diferente do que ele enxergava em 2019, 2020. Então, hoje a gente vai ter um profissional
que vai escolher, ele não necessariamente vai ser apenas escolhido. A gente vai ter um gap muito grande em determinados segmentos, porque algumas profissões vão ser substituídas ou pelo menos incorporadas com a inteligência artificial, mas sem dúvida nenhuma, muitas outras profissões vão deixar de existir. Nós vamos ter um apagão, já estamos tendo o maior apagão de profissionais em alguns segmentos. Tem segmentos que estão oferecendo salários altíssimos, não tem profissionais no mercado, e quando tem esses profissionais já estão trabalhando para fora, ou seja, estão trabalhando em outros países e morando no Brasil, que o custo de vida é mais barato. Então, a gente está começando a ver um cenário bem diferente. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, não sei se você tem observado isso, é a questão dos profissionais nômades. Por exemplo, a Nova Zelândia abriu um processo agora, começou essa semana, falando justamente da necessidade de se trazer os profissionais nômades para o país. Então, eles vão incentivar que essas pessoas vão trabalhar lá na Nova Zelândia e que sejam pessoas que não necessariamente trabalhem apenas na Nova Zelândia. Então, eles vão começar a incentivar. O Japão está passando por isso, a Itália está passando por isso, Portugal está passando por isso, a Espanha está passando por isso, e mesmo assim, esses países da Europa, com políticas extremamente rígidas com relação à imigração e com relação à migração profissional dentro dos países. Então, assim, a gente vai ter um cenário muito diferente para 2025. Eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai ter uma reconfiguração de mercado de trabalho. Nós vamos ter uma dolarização e, inclusive, uma outra tendência que os especialistas já estão apontando, que são os profissionais que não vão querer mais receber dinheiro, necessariamente, como dólar, euro, vão querer receber em criptomoedas, porque eles acreditam que seja moeda do futuro, e já é, e com isso vai trazer mais segurança e valorização. Ou seja, você recebe um salário de, sei lá, uma criptomoeda e daqui a um mês ela vai valer 10 vezes mais. Então, a gente vai ter uma mudança também com relação à remuneração. A remuneração vai ser uma remuneração flutuante de acordo com tendência de mercado. É isso que eu tenho visto e acompanhado no mercado. A gente está com algumas projeções de 5 anos para frente, antigamente eram 10, quando eu comecei a fazer pesquisa de mercado. Então, eu acredito que isso vai impactar desde o RH, que está tendo uma dificuldade muito grande de fazer os meets, gasta em torno de 3 a 5 horas para fazer um match, melhor dizendo, eu falei meet, mas é match, e automaticamente esse profissional, ele vai parar de ficar aplicando para tudo quanto é vaga, porque a inteligência artificial vai começar a cortar no meio do caminho. Então, é isso que eu tenho visto, respondendo aí a tua contra-pergunta, no sentido de que a gente precisa realmente acompanhar e aperfeiçoar. E você foi muito feliz em falar do reskilling, a gente tem o reskilling, a gente tem o upskilling, ou seja, esse lifelong learning, esse aprendizado contínuo durante toda a vida, precisa ser, a todo momento, mais forte, porque o profissional que não se atualizar, ele vai sair do mercado e vai ter dificuldade para poder ser recolocado. Perfeito, faz todo sentido, e eu vejo que a gente pode até, nós olhamos para esses números para a gente ter referências, né, concretas do que está acontecendo, mas isso passa por pensamentos até relativamente simples. Por exemplo, eu conheci um pouco da filosofia budista, que fala sobre a única coisa que você tem certeza é a impermanência, e quando a gente compreende que isso é o que vai acontecer cada vez mais, não só na vida, né, num olhar mais filosófico, mas também no mercado de trabalho, que é uma parte da nossa vida, ou seja, não está separado, né, não são itens separados, fica mais evidente a necessidade de estar sempre em adaptação. E aí é o equilíbrio, né, entre... se fala muito de hard skills, soft skills, por termos mais didáticos, mas na prática é tudo misturado, a gente tem um pouquinho, a mesma característica, ela pode ser considerada tanto uma hard skill quanto uma soft skill, então essa questão da adaptabilidade é um item bem importante. E eu achei interessante você falar, por exemplo, da remuneração sendo flutuante, né, então ela pode ser em criptomoeda, ela pode ser... Eu realmente atendo muitas pessoas que vêm realmente com esse intuito de ter uma carreira internacional, e assim, enquanto para algumas pessoas isso é algo, nossa, não tinha pensado nisso ainda, outras pessoas já vivem há anos, assim, eu tenho clientes que já estão no Brasil trabalhando para empresas do exterior, ou estão no exterior trabalhando para outras empresas que não são do país onde eles estão residindo nesse momento. Então, a gente, né, ter essa visão do mercado de trabalho como algo muito mais globalizado do que a gente costuma enxergar, explica essa questão da fidelidade às empresas.
Então, por que eu vou me apegar a um item específico aqui, eu só posso na empresa dessa minha região, se o mercado está cada vez mais me mostrando que eu posso literalmente ganhar o mundo? Então, eu posso estar lá na Nova Zelândia, por que eu vou aceitar um contexto aqui que não é benéfico para mim? E eu acredito que tem um outro fator também, Cá, que eu vejo como algo que contribui para essa postura dos profissionais de não se apegarem tanto assim à camisa da empresa, tipo, eu vou vestir, mas é uma roupa, não é uma tatuagem. Eu visto, eu posso tirar e colocar outra camisa de outra empresa, porque por baixo tá a minha, né? Tatuado na minha pele está a minha empresa, no caso eu, pessoa, né? Não apenas a empresa onde eu trabalho. E eu acho que é até uma questão de uma abordagem cada vez maior sobre saúde mental. Então, como a gente tem, né, até a questão do burnout sendo reconhecida como uma doença ocupacional, esses são fatores que vão levantando cada vez mais o debate. Então, nós percebemos pessoas que antes não olhavam para isso, agora falando, peraí, deixa eu olhar melhor para minha saúde mental. Olha, então existe algo chamado gaslighting, existe assédio moral, temas que eu sei que você aborda aqui também, né, bastante. Então, assim, as pessoas estão se conscientizando mais sobre isso e se empoderando em reconhecer quando isso acontece, pensar em alternativas para lidar com isso dentro das empresas e em um contexto que ela percebe que não é benéfico para a própria carreira, que ela continue se expondo ao ambiente, que ela percebe não ter o potencial de mudar o ambiente, ela fala, bom, então mudo eu. E eu posso ir para Nova Zelândia, eu posso ir para onde eu quiser, então por que eu vou, né, ficar, como diz aquela expressão, né, dando murro e ponta de faca. Não gosto muito dela, mas é a ideia de eu vou ficar insistindo em algo que me machuca e que eu não tenho a capacidade de mudar esse contexto, né? Eu acredito muito que é possível você estar numa mesma empresa por muitos anos e não serem 30 anos fazendo a mesma coisa, mas especialmente em cenários que o seu potencial de desenvolvimento ali parece ter se esgotado, ou em cenários que realmente é um ambiente que não te ajuda a florescer, porque você tem que lidar com questões como essas que a gente mencionou de saúde mental, então realmente, né, se antes se pensava 2 vezes, agora às vezes nem se pensa e já sai e já busca uma troca, né? E foi bem bacana você ter falado sobre essas expressões que passaram a ser mais comuns dentro desse cenário do mercado de trabalho. E falar de prevenção à violência organizacional é também falar, obviamente, de uma promoção em relação à pauta de saúde mental e o quanto a legislação tem mudado nesse sentido, né? O ano passado eu atendi um cliente, foi a última palestra do ano, e ele me provocou dizendo que queria uma palestra que trouxesse uma mensagem positiva, mas que falasse de cultura de integridade, que é uma pauta que eu trabalho com muita força também dentro do compliance, falasse sobre comportamento, sobre felicidade corporativa. Eu falei, caramba, ele quer que eu envelope todos os temas que eu falo numa coisa só. E aí a gente trouxe, dentro da palestra, uma palavra que é super polêmica e que eu não posso deixar de falar nessa live, que é o tal do propósito, né? Porque o propósito ficou vulgarizado, assim como a empatia, todo mundo começou a dizer que só ia trabalhar se tivesse propósito. Como é que você orienta as empresas que são suas clientes a pensar no respeito a esse chamado propósito, que eu particularmente chamo de Ikigai, e eu já falei aqui várias vezes, vou repetir. Ikigai é simplesmente o motivo pelo qual você levanta da cama todos os dias para fazer alguma coisa, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, porque afinal de contas a gente está falando da vida como um todo, né? Não tem como dividir, não tem ruptura. Ruptura é só naquela série lá que tem no streaming. Exato. Inclusive, cara, eu tô tossindo um pouquinho, que eu tô me recuperando de uma dor de garganta, tá? Mas tranquilo. Fica à vontade, que aqui onde eu tô deve estar uns 250 graus. Então, eu super te entendo. Tá gripada. Tá tudo tranquilo. Tá tão frio, menina, mas a minha garganta é um dilema que eu ainda estou tentando identificar como prevenir. Mas, enfim, estou novamente com a garganta em recuperação. E você falou de Ikigai, eu amei, porque eu uso também como referência, né, nos meus atendimentos, tanto quando eu vou trabalhar individualmente com pessoas, pessoa física, né, que a gente vai trabalhar esse desenvolvimento de um plano de carreira, encontrar seu propósito e tudo mais, e também quando eu atuo em empresas, ou com mentorias individuais, ou algo em grupo, a gente fala muito
sobre isso. Então, o Ikigai, pelo que eu me lembro, ele envolve, né, algo que eu faça muito bem, algo que eu gosto de fazer, algo que faz bem para o mundo, e eu sou remunerada por isso. Então, ou seja, nós estamos falando de um hobby, né, estamos falando de trabalho. Então, Ikigai é um termo que eu gosto muito, e é exatamente esse o equilíbrio, né? Eu acho que a romantização da palavra propósito, quando, né, alguns termos eles se tornam ah, muito comuns, assim, eles vão perdendo um pouco o significado e acaba sendo um desserviço ao termo, né? Então, quando se fala, por exemplo, qualquer coisa, agora eu chamo de ansiedade. Mas as pessoas que realmente enfrentam a ansiedade como um diagnóstico, aí fica banalizado. Então, por isso a gente tem que ter cuidado, né? Mas isso não anula o significado oficial dessa palavra e a importância dela. Então, pensando no conceito de propósito, o que eu costumo orientar existe sim, essa é uma crença minha, assim, também pessoal, de que o nosso trabalho ele tem a ver também com quem a gente é, a nossa intuição. Então, nós olhamos muito para dados. Então, eu faço teste de perfil, a gente fez toda uma análise. Mas, no fim, também importa eu sentar e falar, tá, mas o que está vindo aqui para você? Por exemplo, uma pessoa que ela olha todas as análises e fala assim, tá, mas essa profissão não vai me permitir trabalhar remotamente. E isso, para mim, é a coisa mais importante da minha vida nesse momento. Então, não tem números que eu possa trazer para ela que vão direcionar para essa decisão, já que isso dentro dela é um item bem importante. Então, eu acredito que seja um equilíbrio entre algumas análises sobre o seu perfil, olhar também para essa questão do seu chamado, que também é outra palavra que ficou um pouco estereotipada, mas que tem a ver com a ideia do propósito, e olhar para isso em termos práticos. Então, acredito que pensar que ele pode... Deu uma travada aqui para mim, eu não sei se travou para vocês. Só foi para mim, será? Eu repito, não tem problema não. Esse finalzinho eu não peguei. Tá ótimo. Eu estava comentando então que como que a gente transforma essa ideia do propósito em algo mais concreto? Eu olhar, equilibrar, né, o que eu busco, o meu perfil e tudo mais, mas olhar para o mercado de forma prática. Então, por exemplo, eu posso amar, vou dar um exemplo lá da digitação, da datilografia, eu posso amar escrever em máquina de escrever, eu posso amar datilografar e dizer, meu Deus, esse é o propósito da minha vida. Tudo bem, mas no mercado de trabalho em que nós estamos inseridos, isso pode atender alguns aspectos do Ikigai, mas o item de você ser remunerado para isso já não seria atendido. Então, a gente precisa olhar todos esses pontos. Olhar a sua paixão, né, as áreas que você tem afinidade, mas também pensar de forma prática. E aí é onde a gente precisa entender o mercado que a gente está inserido. Não adianta eu querer propor algo que seja lindo para mim, mas que outras pessoas não vão se beneficiar disso. Tudo bem fazer isso, mas aí fica como um hobby, não como a sua decisão de carreira. Sim, e você, lá no comecinho a gente já estava falando sobre essa questão da felicidade, né? Eu sou Chief Happiness Officer e eu sou muito grata de fazer parte desse ecossistema da felicidade corporativa, porque quando eu comecei a estudar a questão da prevenção à violência organizacional, e é engraçado porque um dia uma pessoa falou assim, você é especialista em violência organizacional? Eu falei, sou. Mas promoção ou prevenção? Eu falei, os dois, né? Quase que eu falei assim para a pessoa, os dois, né? Não, lógico, é prevenção. Mas assim, desde lá eu comecei a perceber, eu falei, poxa vida, estudo violência organizacional, me especializei como compliance officer, quer dizer, eu tenho também esse estudo já há muitos anos, trabalho com isso há muitos anos. Com cultura de integridade, ética organizacional. Fui estudar gerenciamento de estresse, para poder entender também como a gente consegue fazer com que o nosso corpo não reaja negativamente a situações que não são necessárias reagir negativamente. Né? O estresse é alguma coisa que a gente tem na gente. E aí, dentro desse contexto como um todo, eu fiquei me perguntando, poxa vida, como é que eu encaixo todos esses saberes dentro de um pacote? A gente tem que se autoconhecer. Então, você sabe que você tem a violência, você sabe das boas práticas, o gerenciamento de estresse e a felicidade corporativa. E aí vem a questão. E essa pergunta não é minha, ela veio da internet, porque quando eu coloco as lives, o povo começa a mandar direct, que é o seguinte. Se você puder dar uma grande dica para trabalhar a felicidade corporativa dentro das empresas com o objetivo de fidelizar um talento,
Que dica seria essa? Dica ou dicas, ou mais de uma? Olha, tem muita coisa que dá para a gente mencionar, mas eu diria escute. Porque eu vejo, eu imagino que você vivencie isso também, né? Eu também tenho esse trabalho com empresas como consultora, como treinadora, facilitadora, palestrante, enfim. E é engraçado, eu não sei se é engraçado, é interessante, porque engraçado não é, mas é interessante ver que quando a gente tem essa posição de vir alguém de fora para pontuar algo que pode ser melhorado, é muito comum ouvir que, então, mas eu já falei isso, e ninguém ouviu. Então, o próprio funcionário que vive ali o dia a dia, ele se sente frustrado por precisar de alguém, vir alguém de fora, para falar o que ele já tinha manifestado na pesquisa de clima, na reunião do one-on-one, em avaliação de desempenho, em todo um contexto de momentos internos em que ele pôde se manifestar, mas ninguém ouviu. Então, sim, às vezes a gente precisa de alguém externo para poder sinalizar algo que não está sendo percebido. Mas é um pouco frustrante perceber que todo mundo estava pontuando aquilo, mas ninguém deu ouvidos. E aí também é um outro fator que eu acredito que você tem até mais repertório para poder trazer sua perspectiva, que é o medo. Então, a pessoa, né, um funcionário, ele talvez ele já tenha identificado que aquele é um ponto de melhoria dentro daquela organização, para que ele poderia, né, para que se fidelize, então, aqueles talentos, mas ele fala, eu não vou falar. E se eu for mandado embora? Porque eu falei. Então, o fato de não existir um espaço mais transparente, eu acho que assim, um espaço aberto de confiança perfeito, isso não vai acontecer. Eu acho que seria um pouco utópico esperar que todo mundo possa falar tudo o que quiser e vai estar tudo bem sem consequências. Acho que não é esse o cenário. Mas pensar em um espaço mais transparente para que as pessoas possam expressar como se sentem e trazer essas sugestões, porque talvez, bom, talvez não, é uma afirmação. Quem está vivendo o dia a dia da empresa sabe o que funciona, o que não funciona, o que está legal, o que não está, que tipos de comportamentos são recorrentes. Então, eu ir lá dar um treinamento sobre, não sei, comunicação não violenta. Já aconteceu de dar, né, num processo, numa organização, e dentro desse processo, um funcionário falou para mim, a pessoa que precisava estar assistindo esse treinamento não está aqui. Já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. Foi. Inclusive, eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu quero agradecer a participação de quem está em São Paulo, enfrentando essa chuva terrível aí. Meus amigos paulistanos, meus amigos paulistas que estão aqui, ó, no trânsito. Antônio Firmino, que também já esteve com a gente. O engenheiro Michael coloca aqui, origami traz muita felicidade corporativa. Essas novas técnicas, você falou lá atrás da questão das ferramentas, né? A gente fala dos soft skills, mas hoje eu gosto muito de usar uma expressão chamada human skills, Perfeito. que é justamente essa que consegue juntar o soft com o hard, ou seja, você tem habilidade técnica, mas você também tem que trabalhar a habilidade sociocomportamental, que é o motivo pelo qual a maioria das pessoas são desligadas das empresas. Uhum. Eu já fui gestora várias vezes, e todas as vezes que, infelizmente, alguém precisou ser desligado da equipe, foi por questão de habilidade, eu diria até uma habilidade mais comportamental, no sentido da pessoa realmente não entender o processo. Uhum. E aí é importante a transparência daquele profissional em dizer assim, eu não me adequo a esse lugar. E eu já tive casos que a pessoa falou, olha, isso aqui não é para mim. Uhum. E tá tudo bem. O importante é a transparência e a ética para que você tenha ali também a possibilidade de, no futuro, ter aquele teu gestor como uma referência, caso alguém pergunte, que isso é fundamental. O Michael fala aqui, aplica intervenções com origamis em prol da saúde cognitiva e mental. Aliás, Michael, a gente tem que fazer aquele bate-papo, porque Michael, ó, é Cari Lover, meu seguidor, ó, desde a NET, ergonomista, que também está aqui maravilhosa, que é a melhor ergonomista do país, a NET está aqui, está fazendo sucessão com todas as pessoas com quem eu converso. E aí, para a gente já ir encerrando, né, porque agora as nossas lives, para quem está nos assistindo, você que é seguidor da Valesca, eu sou Karina Shoa, e você está no Mundo do Trabalho Mudou, que esse ano completa 5 anos, e a gente está aqui com Valesca encerrando esse janeiro branco.
que é um mês que se discute muito a questão de saúde mental, felicidade corporativa. A gente está com essa pegada desde o primeiro momento. Nossa primeira live foi com o Vomar, eu convidada do perfil dele, inaugurando lá Aprendizagem Sem Fronteiras. Tivemos Cleo Fischer semana passada, que trouxe muitos insights bem interessantes, e hoje a gente encerra janeiro falando aqui com a nossa queridíssima Valesca Petek. Falei certo? Perfeito. Muito bem. Dicas de ouro para aquele que quer ser fidelizado na empresa, ou seja, a gente também tem que pensar na empresa que muitas vezes oferece muitos benefícios e a pessoa acha que nem sempre é o suficiente. E dicas de ouro para quem quer fidelizar talentos. E aí vem uma questão, vou jogar aqui uma polêmica, que também discuti isso no meu quadro essa semana. O Mário está aqui, o Mário queridíssimo, Carilover, o autoconhecimento é fundamental, a partir daí traçar o próprio caminho. Perfeito. Ele é Carilover, ele e Márcia de carteirinha. A Nete está agradecendo, gracinha. Fiz igual a Hebe agora. Valesca, deixa eu te falar uma coisa. Você viu o vídeo, que a gente não sabe se é verdadeiro ou se é uma dramatização, de uma recrutadora conversando com um candidato da geração Z, de acordo com ela, geração Z, em que ela começa a fazer várias perguntas do tipo, qual é a sua intenção com a empresa, aí pergunta para ele da formação, ele diz que fez faculdade, mas eu estou vendo aqui no seu currículo que você ficou um período fora, o que você fez durante esse período? Aí ele respondeu, eu tirei meu período sabático porque a faculdade me cansou muito. Ela pergunta qual é a ideia dele em relação à empresa, ele diz que, como é primeiro emprego, ele não pode ser assim, muito, né, explorado. Você viu esse vídeo? Eu vi. Esse vídeo tem tudo a ver com essa pergunta, porque, veja, o candidato que quer algo que a empresa às vezes não oferece, às vezes até a empresa oferece muita coisa e o candidato não acha suficiente, e a empresa que muitas vezes não oferece aquilo que o mercado está pedindo, por isso ela tem esse gap. Como é que você vê esses dois polos? E aí, se você quiser comentar alguma coisa também do vídeo, fica à vontade. Esse vídeo é maravilhoso. Então, gente, para quem não viu, né, dá a sensação de que a pessoa prefere não ter o emprego, porque, tipo, né, qualquer coisa que você pedir para eu fazer é muito esforço, então eu não vou, assim. Eu acho que eu acho importante a gente ter esses exemplos mais polêmicos, porque quando a gente olha para os extremos, a tendência, até como sociedade, a gente vê isso acontecendo em ciclos, né, a tendência é ir para um caminho do meio. Então, eu vou ter uma empresa que vai querer explorar muito as pessoas, trabalhar muitas horas, ou enfim, condições mais precárias, e eu vou ter o funcionário que não vou querer fazer nada. Só que aí, quando a gente vê esses exemplos extremos, aí fica mais nítido a importância de um caminho do meio. Então, assim, pensando numa empresa, né, a minha sugestão é ouvir, entender as demandas dessas pessoas, porque eu vejo profissionais muito bons e que estavam muito felizes na empresa onde estavam, mas pedindo demissão porque a empresa não permitia, por exemplo, um dia por semana home office para um trabalho que poderia ser executado pelo computador. Então, será que não poderia mesmo ter uma flexibilidade? Enfim. Então, a gente fala muito nas empresas, mas olhando agora para as pessoas, né? A gente já evidenciou a parte da responsabilidade da empresa. Do ponto de vista de um funcionário, eu tentaria pensar o seguinte, então, para pessoas que querem construir carreira dentro de uma organização e que querem passar por determinados passos, além de se conhecer, conheça a empresa com quase a mesma profundidade que você consegue conhecer a si mesmo. Claro que a gente se conhece melhor do que conhece a empresa, mas entenda melhor os objetivos daquele negócio. Então, isso pode te permitir enxergar possibilidades dentro do departamento atual, em outros departamentos. Eu tenho um cliente que eu atendi muito querido, eu posso contar porque ele trouxe até o depoimento dele, então não é uma informação confidencial porque ele já compartilhou isso publicamente. Ele estava há 30 anos na mesma empresa e ele falou, Valesca, quero realmente passar por esse processo, montar um plano de carreira, eu preciso me entender, porque eu tenho a sensação de que o mercado está me enxergando como alguém que está estagnado, que está acomodado, e eu preciso entender, será que eu não deveria estar me movimentando? E no processo dele, nós identificamos que valia a pena ele continuar na empresa. Então, ele continuou na empresa, começou a se envolver com outros projetos
de uma área que ele tinha interesse. Então, ele traçou um plano dentro da empresa. Então, ele foi olhando o mercado, as necessidades, as skills e tudo mais, mas entendendo o negócio. Então, se você quer continuar dentro dessa empresa, entenda quem você é, o que essa empresa busca, porque você consegue conectar o que você tem com o que a empresa busca e você mostra que você pode oferecer isso. Dessa forma, você se torna um funcionário mais valioso para aquela organização. No caso desse cliente que eu estou mencionando, felizmente ele continua na empresa, ele cresceu, ele foi para o departamento que ele queria, foi assumindo o cargo de liderança que era o objetivo dele e até foi expatriado, então hoje ele está em outro país, mas dentro do mesmo grupo. Então, é super possível a gente ter uma jornada bacana, interessante e feliz, né? Já que a gente está falando de felicidade no trabalho, dentro da mesma organização, desde que você ofereça algo relevante para a empresa e a empresa também ouça quais são as suas demandas. Então, estando alinhado com o seu plano de carreira, pode ser na mesma empresa, pode ser em outra, o importante é ser feliz. Maravilhoso! E com essa reflexão incrível e com o comentário do Michael, que diz que o processo de envelhecimento cognitivo deve ser observado e cuidado dentro das empresas, quer dizer, preparar para sair da empresa também é importante. A gente tem visto muitos vídeos aí na internet mostrando como os CEOs saem da empresa, se eles saem aplaudidos ou se eles saem assim, já foi tarde. Mas a gente, com essa reflexão incrível da Valesca e essa conexão que a gente fez, que quem trouxe essa conexão foi a Super Dalva do Batida Perfeita, que vai estar comigo na próxima semana, abrindo as lives de março, falando sobre comunicação, falando sobre carreira, falando sobre o impacto de uma boa comunicação também dentro dessa estrutura. Então a gente já começa aí as lives de março com essa pegada. A gente vai ter muitas pessoas interessantíssimas, a nossa agenda já está bombando. E eu digo para vocês que toda semana, quinta-feira, às 19 horas, a gente sempre vai estar junto. Estou vendo uma pessoa querida que entrou aqui também, Luana Cardoso, que já foi minha liderança, um beijo. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, quero agradecer os heróis da resistência que conseguiram, estão aí enfrentando esses alagamentos em São Paulo. Meu abraço fraterno para vocês. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que nos assiste no mundo inteiro. E a gente está tendo recorde de visualizações das lives desde o começo desse ano. Então, também quero agradecer a sua audiência, os seus compartilhamentos, os comentários, tudo que está vindo de bom e dizer que vem muita coisa boa em 2025. Valesca, seus contatos, como é que a gente acha a Valesca? Como é que eu contrato a Valesca? Agora é a tua hora. Ah, que maravilha. Obrigada pelo convite, pessoal. Semana que vem a Dalva. Ela é maravilhosa. Só assistam, depois voltem para contar como foi, porque assim... maravilhosa, recomendo muito. Pessoal, o melhor caminho, dentro do meu site tem todos os contatos. Então, valescapetec.com, tem meu WhatsApp, quem quiser conversar comigo, tem meu Instagram, tem meu LinkedIn, que é a rede onde eu sou mais ativa. Então, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Como dá para perceber, adoro conversar, sou super acessível. Então, podem me mandar mensagem, inclusive dá até para marcar um bate-papo de 30 minutos comigo ao vivo. Então, pode me chamar que a gente conversa. Gente, ganhamos bate-papo ao vivo de 30 minutos com Valesca. Aproveita essa chance, entra lá, Valesca Petec com K no final. Isso. E você acha em todas as redes, ela é muito famosa, ela é uma pessoa que é criadora do LinkedIn. Inclusive, nós nos conhecemos no evento para criadores de conteúdo e influenciadores, e eu lá descobri que eu sou nano-influencer, então estou me achando, porque tinha mais influenciando os pedaços. Quero mandar um abraço também para o meu querido amigo aqui, que está hoje entrando, representando toda uma trupe, um grupo de pessoas, que é o Paulo Filho, um beijo, também já esteve com a gente, super dentista, é meu dentista, inclusive, recomendo, quem está em Vitória. E quero dizer para vocês que toda semana agora vocês vão estar aqui comigo. No Mundo do Trabalho mudou 5 anos, edição 2025. Parabéns. E agora a gente vai ser toda semana. E às quartas-feiras, olha lá na rede Infinito Particular, toda quarta-feira, às 10h30, na Rádio S Hoje. Um quadro incrível com meu parceiro, Vilmar Vila. E semana que vem eu te espero, quinta-feira, às 19 horas. Valesca, muito obrigada pela tua agenda, pela tua disponibilidade. Para você que está nos assistindo, eu sempre falo a mesma coisa já há 5 anos. Saúde! Porque o restante a gente conquista, é só ter saúde. Melhoras a garganta aí, hein, Valesca? Um beijo. Valeu, Brasil, valeu, mundo! Obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Bom final de semana.